Olá, sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês 3 regras de ouro do dinheiro para você colocar em prática. Eu vou tanto explicar o que é, como você pode colocar em prática e o porquê, quais são as vantagens de você estar colocando essas 3 regras de ouro em prática. Bom, e se você é nova que está chegando aqui, eu sou a Aline Alfai e aqui neste canal é uma comunidade feminina onde eu venho compartilhando vídeos para auxiliar a todas as mulheres. Então, é isso, tá certo? Então, nessa semana, né, hoje, mais específico hoje, eu vim trazer essas 3 regras de ouro. E essas regras de ouro servem para você, servem para os seus filhos, para os seus netos, porque são regras que vão durar e permanecer não só para o momento de agora, mas para todo sempre. Então, é algo que vocês já podem começar a falar, a compartilhar, a instruir os seus filhos, independente de idade. Quanto menor comece, melhor, tá? Então, quanto menor a gente começar com os nossos filhos, fica muito mais fácil deles terem uma vida financeiramente melhor, tá certo? E a primeira regra que eu trago para vocês é ganhar, tá? Ganhar. Ganhar o quê? Na verdade, eu coloquei ganhar, mas na verdade não é ganhar, e sim fazer. Fazer dinheiro ou ganhar dinheiro, se para você fica viável, mas para mim fazer é melhor. E vou explicar o porquê. Bom, quando eu digo fazer dinheiro e não ganhar dinheiro, é porque criança não tem possibilidades de trabalhar, ou pelo menos não deveria, tá? Então, criança não trabalha, criança não tem responsabilidades a tal nível de manter condições, né, mentais, de discernir o tanto de dinheiro aqui, dali, para lá e acolá, tá? Mas nós adultos, nós fazemos. E por que nós fazemos o dinheiro? A partir do momento que você sai da sua casa para ir exercer a sua função no seu local de trabalho, você está disponibilizando horas do seu dia para uma determinada empresa, para um determinado local, e através dessas horas que você está ali disponibilizando e exercendo as atividades do qual foi combinado entre você e a empresa, então você está recebendo. No final do mês você vai receber. Assim como também para as pessoas que geram uma renda a partir da própria casa ou são empreendedoras, enfim, também funciona da mesma forma, tá? Então ela está fazendo. Seja através do seu conhecimento, seja através das suas habilidades manuais, não importa, você está fazendo dinheiro. Por isso que eu falei que não é nem ganhar, e sim fazer dinheiro, tá? Então nós adultos, nós fazemos dinheiro. E por que a importância de você fazer dinheiro, a importância de você ganhar dinheiro? Isso porque quando o assunto trata-se de dinheiro, finanças, nós precisamos ter de onde tirar para que a gente consiga movimentar de acordo com as nossas necessidades. Isso porque nós vivemos num mundo extremamente capitalista, onde existe a moeda de troca, que é o dinheiro. Então quando você vai para o seu serviço e disponibiliza as suas horas, você está deixando um pouco do teu tempo, um pouco do seu conhecimento e das suas habilidades, do que você sabe fazer ali naquele local, ali naquela determinada empresa. E não importa por quanto tempo. Fiquei ali só um ano, mas esse período que você ficou, você colocou o seu conhecimento a serviço daquela determinada empresa. Então, quando a gente fala no fazer ou ganhar, a gente precisa ter em mente claramente o que fazer e o porquê fazer, como também
para quê e para quem. E independe se você é autônomo ou empreendedora ou se você trabalha de CLT, isso não importa. Por quê? Primeiro é você saber o que você vai fazer. Isso porque você pode ter mais de uma habilidade, mas sempre vai ter uma a mais onde você vai se destacar. Então, é fazer o uso dessa sua habilidade, colocar a favor da humanidade. Servir é uma forma de servir. O nosso trabalho, quando a gente exerce um determinado trabalho, não importa do que. Não importa se é numa padaria, não importa se é numa escola, não importa se é numa farmácia, não importa, estamos servindo. Todos nós aqui estamos servindo uns aos outros, ok? Então, há momentos que você vai servir e há momentos que você vai ser servido. E é assim que funciona essa egrégora aqui chamada mundo que o Papai do Céu criou. Então, é importante, esse é o primeiro pilar da sua base que você precisa construir quando falamos de dinheiro. É saber com que você vai trabalhar, qual a função ou atividade que você vai colocar a serviço da humanidade para estar ajudando as pessoas, ok? E aí, em cima desse trabalho, você vai ser pago. E eu falo isso, por que eu trago isso aqui, que é tão importante para nós mulheres? Porque, independente se o seu marido é o responsável da casa, financeiramente falando, e, Aline, mas eu não preciso e tal, mas eu falo para você, é importante você fazer o seu próprio movimento. É claro, é evidente que nós mulheres, nós já temos a nossa atividade da nossa casa e tudo mais, mas a gente sabe que na atual conjuntura, no momento em que estamos vivendo, o mundo está com muitas flexibilidades, muitas variações, principalmente quando a gente fala no quesito mercado. Quando a gente chega no mercado, você fez a sua compra de mês, daqui a 30 dias você vai fazer sua compra de novo. É o pó de café que teve um aumento estrondoso, é um azeite, enfim, e por aí vai. Então, quando a sua família, não só você, mas quando a sua família dispõe de mais uma fonte de renda, isso faz com que dá mais segurança, mais estabilidade. Lembra que no vídeo de sexta-feira eu falei exatamente sobre isso, né? Sobre a segurança e estabilidade, que é uma das coisas que o dinheiro serve. E aí você oferece essa segurança e estabilidade para a sua família, exatamente por essas variações que estão acontecendo, né? Isso da questão da inflação. Eu até pretendo trazer em breve um vídeo aqui falando sobre esse aumento do café, mas não por hora, eu não vou me detalhar neste momento, né? Aprofundar muito sobre isso aqui agora não. Mas é interessante que você tenha mais de uma fonte de renda, sim, dentro da sua casa. E aí, quando a gente fala de fazer dinheiro, ganhar dinheiro, é a gente começar a pensar em não só ter uma ou duas, mas sim a começar a construir, sim, construir múltiplas fontes de renda, ok? Então, é você já começar a virar a chavinha na sua mente, não, poxa, é interessante. Por que é interessante você ter esse leque de possibilidades de variações de renda? Porque, se você trabalha de CLT, você tem que esperar 30 dias, primeiro você trabalha de 30 dias, para depois dos 30 dias você tá podendo receber. Mas se você tem um extrazinho que você faz, então tem sempre um dinheiro aqui entrando daqui, um dinheiro entrando dali, o que movimenta o fluxo financeiro dentro da sua casa, tá? Mas eu vou detalhar um pouco mais sobre essa questão do ganhar e principalmente das múltiplas fontes de renda. Bom,
O segundo fator que eu trago para vocês, da regra de ouro do dinheiro, é a questão do poupar. Poupar. Mas por que, Aline, que eu tenho que poupar? Porque quem poupa, quem guarda, sempre tem. Quem nunca guarda, nunca tem. Então, é interessante vocês aprenderem a todos os meses, independente se você trabalha de CLT ou não, começar a poupar o seu dinheiro. Então, Aline, mas meu dinheiro está todo tomado porque tem muitas contas e tudo mais, não sei o quê. Esse assunto aí eu vou detalhar no vídeo de amanhã para você. O que você vai poder fazer se você se encontra sufocada, se o seu pagamento não consegue nem chegar no final do mês, tá? Então, o que ocorre? Quando você pensa em poupar, não só pensar, mas planejar e principalmente executar, fazer o poupo, né? Poupar um pouco mais, você dá para si, não só pensa, você não está só pensando no momento do agora, mas você está pensando lá na frente, no longo prazo. Lembra que eu falei da questão da variação dos mercados, do mercado, que hora e meia a gente chega no mercado, quem é dona de casa sabe disso, que volta e meia a gente chega no mercado e a gente acaba tomando um determinado susto, né? E é um café que sobe, é um azeite que sobe. Por exemplo, o valor do azeite, que hoje está em torno de 40 a 50, antigamente se comprava 2, 3 garrafas com esse valor. 2, 3 garrafas de azeite. Hoje, com esse valor, você compra uma só. Então, quando você poupa, e não poupa só para o agora, mas sim por conta das questões de eventualidades, né? Surpresas que podem acontecer, tipo, vamos supor, você usou teu pagamento todo, teu gás termina no meio do mês. Você não poupou, você não guardou um valor. E aí você vai ter que pedir um dinheiro emprestado para um parente, para um vizinho, para um amigo. E se você poupa, você tem da onde você tirar. Se você guarda, você tem da onde tirar, sem precisar recorrer a outras pessoas. Você vai recorrer a você mesmo. Você vai recorrer aos seus próprios investimentos, às suas próprias aquisições, sem precisar pedir ajuda ou auxílio de outras pessoas. Então, se anteriormente você não tinha essa cabeça de, não eu preciso poupar, mas Aline, como eu posso fazer para poupar? Ok, primeira coisa que você vai fazer para poupar, ainda que seja pouco, comece com pouco, mas comece. Não fica com aquele medo, mas e se? Melhor você começar agora do que nunca começar, ok? E se você tem o hábito, como você pode poupar? Primeira coisa, é pensar que você está pagando uma conta para você, ok? Então, se você está pagando uma conta para você, que é para seu próprio benefício, a médio, curto ou longo prazo, isso não importa, mas é para você. E aí você vai simplesmente pensar, eu ganho X. Vamos supor que eu seja uma pessoa que trabalhe de CLT e ganhe o salário mínimo. Mas como ela está ainda sufocada com muitas contas, o que ela pode fazer? Tira 100 reais daquela calça que você ia comprar, tira 100 reais. Já começou a fazer você já começou a poupar, já começou a guardar um pouco de valor para você. E aí agora, na sua mente, mas é pouco. Oi? É pouco? É pouco agora, mas quando o teu gás acaba no meio do mês, será que é pouco?
Ah, tudo bem. Ah, mas ali tem lugares que o gás está acima de 100, inclusive aqui onde eu moro. Mas tudo bem. Mas eu só dei um exemplo, né? É melhor você ter da onde tirar do que você não ter de lugar nenhum. E aí você ter que recorrer a amigos, vizinhos, parentes, não que você não possa, mas é que é uma situação chata e de repente a pessoa também tá ali, ó, sufocada, sabe? Tá com a conta bem justinha também, e aí ela deixa de pagar uma conta para poder te ajudar para você conseguir comer, mas sendo que você mesmo não pensou em você, você não pensou na sua vida, você não pensou, não construiu as suas prioridades. Então é você que tem que construir as suas prioridades e não pensar que o outro vai estar sempre ali para ajudar ou para te apoiar, não quero te apoiar, senão que a pessoa não possa, mas é que cada um tem a sua vida. Então, se Deus deu uma vida para cada um chamar de si, cada um tem que cuidar da sua própria vida e que da melhor forma possível. E por que eu falo isso? Porque às vezes a outra pessoa que você vai pedir, ela pode estar reservando, pode estar guardando, pode estar poupando um determinado dinheiro para aquisições dela própria. E aí, quando você pede e ela vai tirar, você está atrasando o objetivo dela. E sim, por incrível que pareça, mas sim. Ah, mas foi só 50 reais. Ah, mas Aline, foi só 100 reais. Não importa. Então, se é só 50, se é só 100 reais, comece você a guardar o seu. E você vai ver que a médio e longo prazo, isso vai fazer uma diferença. Ok? O terceiro ponto, do qual a gente, que é a terceira regra de ouro quando a gente fala de dinheiro, é investir. Sim, nós poupamos aquele valor que nós poupamos, nós vamos investir. Por que eu estou falando de investimento? Anteriormente, grande parte dos brasileiros, né, tinham o conhecimento de deixar o seu dinheiro, quando queria guardar, na poupança. Mas por que não vale muito a pena você guardar na poupança e que existem outros investimentos que rendem um pouco mais que a poupança? Isso porque a poupança, como eu acabei de falar, ela rende menos do que determinados investimentos e os outros investimentos são mais seguros do que a poupança. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns dos investimentos dos quais vocês podem estar fazendo uso, tá? Claro, com sabedoria. Então, primeiro que eu trago logo de cara para vocês, Tesouro Direto, tá? Tesouro Direto, ele nada mais é do que um documento do governo. Quando você compra uma parte, você vai botar ali no Tesouro Direto, você está comprando, e é um dinheiro que fica na responsabilidade do governo. Você está emprestando o seu dinheiro para o governo. E quando você empresta o seu dinheiro para o governo, é total seguro. Por que eu falo que é seguro? Porque antes do governo quebrar, todas as outras empresas já quebraram. Então, é seguro. Então, até 250 mil, tanto o Tesouro quanto o CDB, mas o CDB eu tenho certeza que é 250. O Tesouro eu não me recordo agora o valor exato, mas eu acredito que até 250 mil você tem direito a receber. Se houver algum problema, você recebe na íntegra. E ali ele vai ganhando, rendendo, vai recebendo juros sobre juros, que no caso são os juros compostos. Mas não muito, mas isso a médio e longo prazo, tá? E aí quando você pega um tesouro, uma cota do Tesouro Direto, você vai pensar, quanto tempo eu quero deixar esse dinheiro lá no Tesouro? Por quanto tempo? Qual é o objetivo? Quais são as minhas metas, os meus planos? O que eu pretendo fazer? Então, quando a gente fala de investir, você tem que pensar, primeira coisa, eu trouxe de cara logo
um investimento, um tipo de investimento que é seguro, mas você tem que pensar de 3 formas, dentro da minha visão, tá, gente? 3 formas que você tem que pensar. Primeiro, é deixar um dinheiro de utilidade, que é fazer uma reserva de utilidade. O que é reserva de utilidade? Acabei de dar o exemplo agora há pouco sobre a questão do gás que pode acabar no meado do mês e você não está esperando e você não tem o dinheiro. Mas se você tem a sua reserva de utilidade, você tem da onde tirar, ok? E aí comece primeiro pela sua reserva de utilidade, tá? E aí quando você constrói a sua reserva de utilidade, e o ideal é que você faça um planejamento. Se você hoje ganha um salário mínimo e você consegue viver bem com esse salário, você precisa pensar e planejar quanto você precisa ter na sua reserva de utilidade no período de 6 meses a 1 ano. Por que, Aline, de 6 meses a 1 ano? Porque caso ocorra alguma eventualidade, vamos supor, a pessoa que seja mandada embora do serviço e até que ela vá se recolocar no local de trabalho novamente. Ah, mas Aline, tem o seguro-desemprego. Ok, mas o seguro-desemprego você vai viver abaixo. E aí eu já estou falando com pessoas que ganham acima do salário mínimo, tá? Para quem ganha acima do salário mínimo, quando você tem a sua reserva de utilidade, que aí a gente faz o cálculo de 6 meses a 1 ano, de acordo com o que a pessoa recebe, né, que ela lida nos tempos atuais, ela vai deixar ali esse valor para caso, como eu falei, aconteça alguma eventualidade com relação ao trabalho dela, com relação a empresa, inclusive, né, que ela trabalha, que vamos supor, tá tudo muito bem, mas a empresa pode decretar falência aí. Até você se recolocar no mercado de trabalho, você precisa ter de onde tirar o seu sustento, você precisa ter condições financeiras de se manter, ok? E quando eu falo sobre essa questão de se manter, se você mora de aluguel, isso tem que entrar, tá? Então, por isso que eu faço a base em cima do valor que a pessoa já vive hoje, tá? Que é o ideal. Então, tudo isso você tem que pensar direitinho, tá certo? De 6 meses a 1 ano. Aline, mas eu quero colocar mais. Ótimo, melhor ainda, estipula um teto para você deixar de reserva de utilidade e aí em cima desse teto você vai trabalhar. O que é teto? É uma base, tá? Para você ter, eu preciso juntar, sei lá, 20 mil, preciso juntar 30 mil. Já é uma base para você ir construindo a sua reserva de utilidade, ok? Então, falamos já do Tesouro Direto, que é um tipo de investimento muito seguro e que tem a proteção do governo. Outro investimento que é bem seguro também, e caso ocorra alguma coisa, você recebe todo o dinheiro que você tem lá no banco, tá? Que é, no caso, os CDBs, tá? O CDB, dependendo do qual você vai, como eu diria, contratar, ele tem um rendimento de 100% a 103%, tem uns que tem bem mais, tá? De 103%, 106% do valor da taxa, tá? Com base na taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa de variação que o governo disponibiliza, onde feito os parâmetros de investimentos e recebimentos e tudo mais, tá? Então, é interessante você pensar nessas duas formas, principalmente para quem está começando a investir agora. Ai, mas, poxa, eu vou deixar meu dinheiro lá. E calma. Escolha sua corretora, não estou fazendo propaganda nenhuma aqui, aí você tem que ver qual é a melhor para você.
com o qual você vai se identificar. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei, eu passei por algumas corretoras e confesso para vocês que eu não me identifiquei muito. Mas tem pessoas que gostam bastante. Então, você tem que se identificar. Então, tem várias corretoras hoje que estão à sua disposição e que você pode fazer uso. Como nós temos aí o próprio Nubank, nós temos a Rico, nós temos Modomais, nós temos Nômades Digitais, várias plataformas. Você tem que... Temos também o Banco Inter, Safira, enfim, gente, tem inúmeros. Aí você tem, como eu falei, você tem que ver o que se enquadra para você e que você se identifica melhor. Como eu falei, eu passei por algumas corretoras no início e que não me enquadrei, não me encaixei. Tem a XP, também tive conta na XP, na verdade eu tenho ainda, mas não, enfim, já não invisto mais por lá. Mas eu tenho, aqui eu gosto, assim, que é muito tranquilinha, principalmente para quem está começando e não precisar ficar dando muita volta, né, como eu dei. É interessante vocês verem o aplicativo do Banco Inter. Isso porque ele é muito mais fácil de utilizar, muito mais, como a gente diria, de fácil entendimento, tá? Do que muitos outros. Não é publi, não estou ganhando para falar isso, estou falando porque é, de fato, a corretora que eu utilizo para fazer os meus investimentos, tá certo? Então, e aí você vai ver o que se enquadra para você, o que fica melhor para você. É sobre isso. Bom, falamos de Tesouro Direto, CDBs. Outra forma também de você poder investir e aí você poder multiplicar ainda mais as suas rendas é através dos fundos imobiliários. Isso porque quando você compra um fundo imobiliário, compra uma parte do fundo, uma ação, uma pequena ação do fundo imobiliário, é como se você tivesse ali comprando, entre aspas, um determinado imóvel. Só que você não vai ter as mesmas dores de cabeça se você estivesse alugando um imóvel propriamente dito. Isso porque imóvel você vai lidar com inquilino, papapá, e não tem nada disso. Você simplesmente vai colocar um valor ali naquele fundo, você vai escolher o fundo que melhor te convém. E aí eu posso falar aqui também, com base na minha experiência, no que eu faço de fato. Gosto muito quando a gente começa a investir no que dá retorno e quando eu falo que no que dá retorno, não só no agora, mas a pequeno, médio e principalmente no longo prazo. E aí, quando a gente fala de fundos imobiliários no ramo logístico, e aí a gente está falando de shoppings, nós estamos falando inclusive de galpões aonde se disponibiliza armazenamento para essas grandes lojas de varejo, como essas grandes lojas, tipo Magazine Luiza, sabe? Essas grandes lojas que a gente tem por aí, de varejo, em diversos ramos e setores. Outra questão também que é interessante é você pensar nessa questão do pequeno, médio e longo prazo. No investimento imobiliário, é você pensar em pegar empresas, tá, que geram serviço para a humanidade. Lembra que eu falei logo quando eu falei do fazer o ganhar, né, e que nós estamos aqui para servir uns aos outros? Essas empresas que prestam serviço para a comunidade, para o país de uma forma geral, e prestam serviços básicos. E aí nós estamos falando de empresas de energias, empresas de saneamento, enfim, que são ramos
onde as pessoas sempre vão estar necessitando daqueles serviços básicos. Então, é você pensar de uma maneira diferente, pensar de uma maneira mais inteligente e pensar um pouquinho fora da caixa de como você pode começar a construir o seu patrimônio, ok? Então, tendo falado dos fundos imobiliários, é importante, e aí também tem também a questão dos bancos, que eu também gosto muito, e aí você pensar nos bancos, principalmente os bancos que têm uma duração e um relacionamento com o cliente muito melhor do que determinados outros bancos. E aí você pensa e analisa direitinho. Mas eu posso falar aqui algumas. Tem o Banco do Brasil, o próprio Itaú, são empresas que já estão aí no mercado há não sei quantos anos. Então você precisa avaliar. Não vou falar aqui, compre ações. Não, você tem que avaliar, porque só aprende fazendo. E é um exercício que é diário. Além disso, você está constantemente verificando como estão as suas ações, como está a sua carteira financeira. E quando a gente fala de carteira financeira, por que eu estou trazendo aqui essa diversificação de investimentos? Primeiro que, quando você diversifica a sua carteira, você tem mais possibilidades de estar gerando mais fonte de renda, porque vão render, vai render, né, juros, e aí tá entrando. E o interessante é que no início, quando você começar, ao invés de você pegar aquele valor, você reinvista o que você recebeu, tá? E aí os fundos imobiliários, ele é interessante porque eles pagam mensalmente. Então, mas paga... Você vai ver que no início, se você tiver poucas ações, que você vai comprando aos poucos e depois você vai comprando mais, você vai receber pouco. Mas tô recebendo 1, 2, 1 e pouco, mas é a quantidade de fatia que você tem. Conforme você for aumentando e for reinvestindo, ao invés de você usar o dinheiro, vai reinvestindo, comprando mais fundos imobiliários, você vai ver que vai ficar um montante bem interessante. E aí, tudo vai começar a melhorar. Porque aí você vai ver passar do degrau de 1, 2, 3 reais e vai subindo cada vez mais, ok? Outro tipo de investimento que você pode fazer, mas aí, esse investimento que eu vou falar aqui, você já tem que ter um tanto quanto mais de atenção. E eu falo para você, só comece a fazer uso desse investimento, isso na minha visão, tá? Mas se você também achar que você tem que ir, é contigo, ok? São as questões das ações. Ação é maravilhoso. É maravilhoso. Eu falei, gente, botei aqui, agora que eu tô aqui pensando que eu pensei uma coisa e falei outra, gente, quando eu tava falando do Banco do Brasil e tal, eu tava falando, Banco do Brasil não, são ações, não são fundos imobiliários. Ainda bem que eu me toquei que eu falei errado. Gente, milhões de desculpas, tá? Milhões de desculpas. Mas retrocedendo aqui, então vou até voltar um pouquinho. Então, e quando a gente fala do investir em ações, a gente está falando investir nas ações do Banco do Brasil, nas empresas de energia. É que eu fui antecipando aqui, minha mente é muito acelerada às vezes, gente. Desculpa. Então, falando de ações, aí sim, ações do Banco do Brasil, ações de estatais, como empresas de energia elétrica e por aí vai. Então, é interessante você fazer aquisições, mas quando você já tiver num grau de maturidade financeira. O que eu chamo esse grau de maturidade financeira? Você já ficou um tempo investindo no Tesouro Direto, no CDBs, já ficou um tempo entendendo como funciona os fundos imobiliários, tá? Porque eles
sofrem movimentações, tá? De acordo com as demandas do mercado, e mais ainda as ações. Então, se o dólar sobe, aí de repente uma determinada ação pode subir, disparar, você ganhou, ótimo, mas se tiver uma baixa no dólar ou alguma coisa que aconteceu com uma determinada empresa, como a gente teve aqui no Brasil há um tempo atrás, os escândalos que teve correlacionado à Petrobras, as ações da Petrobras foram caindo assim, ó, igual água, né? Assim, ó, água quando desce a ladeira, que vai descendo assim. Então, as ações da Petrobras foram de rio abaixo, né? Caíram muito, 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 muito naquela época. Então, é você pensar e analisar. A parte das ações, os investimentos em ações, você tem que fazer com uma determinada segurança e ter a noção de que é um mercado extremamente variado. Ele sofre oscilações, hora está em cima, hora está embaixo, e quando você se aventura a entrar, não estou dizendo que é ruim não, porque eu tenho algumas ações, até falei aqui para vocês, dei exemplo de algumas, não de todas, mas de algumas. Mas quando você fala de ações, você tem que estar ciente que é um mercado volátil, que ele vai variar constantemente, hora vai estar em cima, hora vai estar embaixo, e você vai ver, às vezes, entrar, e às vezes você vai ver seu dinheiro desvalorizando, porque é um mercado variável, tá? Ele não é um mercado estável. Então, por isso que eu falo, só invista quando você atingir uma segurança e maturidade financeira, que você já teve o entendimento de passar pelos outros tipos de investimentos, e que traga uma certa segurança. E mesmo assim, quando você comece devagar, vai entendendo o mercado, vai acompanhando diariamente, não vai fazendo tudo de uma vez, botar os pés pelas mãos, e se você tem um único dinheiro, colocar tudo lá, porque pode dar muito bom, mas tem uma hora que pode não dar nada bom. Então, é melhor que você vá construindo essa sua carteira nas ações aos poucos, e até para você entender quais são as melhores ações de você ter e quais não são, e ir trabalhando aí na sua carteira. E volta e meia, se você quiser vender uma ação daqui para comprar uma outra ali, você também pode, tá? Então, é isso, você construir essa maturidade financeira, e é a longo prazo, tá? E quando a gente fala de ações também, é um investimento a longo prazo, porque às vezes você compra na baixa e você vai ter que esperar para que essas ações subam, para que você consiga ver o rendimento do valor que você investiu ali. Então é interessante você começar a estudar um pouquinho como é que eu faço para comprar, como é que eu faço para vender, qual o melhor momento de eu comprar, qual o melhor momento de eu vender. Então é isso. Gente, eu espero que vocês façam uso infinitamente dessas 3 regras de ouro, que eu vou repetir aqui, 3 regras de ouro. Ganhar e fazer, né? Ou fazer, poupar e investir. E lembra que eu falei logo no início? Quanto antes você começar, melhor. Passe para os seus filhos, eduque seus filhos, seus netos. É interessante construir já uma mentalidade financeira a partir de pequeno. Ah, mas meu filho só tem, sei lá, 4 aninhos. Eu ainda não tenho idade para entender. Claro que não tem idade para entender da forma como eu falei aqui. Mas você começar a pensar, não, ó, hoje o vovô te deu uma moeda, né, filha? Vovô te deu uma moeda? Vamos guardar no cofrinho? Ah, mas eu queria comprar uma bala. Olha, mas se você guardar e ir juntando o seu dinheirinho no cofrinho, quando chegar no dia do seu aniversário, então quando chegar no Natal, você vai poder comprar uma boneca bem bonita para você, você vai, sabe? Algo que vá motivando essa criança a começar a entender. E a cada
etapa que a criança for crescendo, você vai trazendo esse amadurecimento financeiro também para a criança, vai falando e desvendando um pouco mais desse universo de finanças, que é bem interessante. E assim, você, não só você já está mudando mas a sua mentalidade, mas como está mudando a mentalidade dos seus filhos e assim sucessivamente. Porque é construir uma família com novas visões, novos patamares financeiros. Eu espero que este vídeo tenha contribuído com a tua jornada financeira, tá certo? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo, tá? Nas descrições. Se você já investiu, investe, tem alguma coisa, escreva aqui. Ah, eu não falei, que eu acabei anotando aqui, eu olhei agora aqui. Aqui eu falei a nível Brasil, voltando aqui. Eu falei a nível Brasil, mas a gente também, quando fala de investimentos, a gente tem também o mercado financeiro no exterior. É um mercado que está crescendo, na verdade já existe, para quem mora lá fora. Aqui no Brasil está crescendo cada vez mais, os brasileiros estão começando a investir cada vez mais no exterior. E é interessante começar a investir em dólar, mas se você nunca investiu, não invista de cara em dólar, tá? Então primeiro começa com o básico, depois você vai crescendo. Mas é interessante começar a investir em dólar, isso porque a moeda americana é uma das moedas mais... é a moeda mais forte do mundo. Então, o mundo gira em torno da moeda americana. Essa é a verdade. Então, é interessante que você comece a pensar para um longo prazo, a começar a fazer investimentos em dólar. Eu ainda não tenho muita experiência, muita expertise para compartilhar com vocês sobre investimento em dólar, mas é algo que eu estou me aventurando bem devagarinho e quando eu já tiver uma maturidade nesse mercado, eu compartilho com vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, fala para mim se você já investe, se não investiu, qual o tipo de investimento que você utiliza, quais são as corretoras e as financeiras que vocês utilizam. Então, escreve aqui, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque ajuda muito, muito, muito o meu trabalho. É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Amanhã a gente continua a nossa série falando sobre dinheiro. Tchau, tchau.